para você que está de pé ainda, eu quero pregar sobre o livro de Colossenses. E o título do sermão é 5 conselhos para a igreja de hoje. O texto base se encontra em Colossenses capítulo 4, apenas os versos 5 e 6, que diz assim: glória a Deus. Olha só: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos o livro de Colossenses, e essa semana eu estava li umas 2 ou 3 vezes toda a carta de Paulo à igreja de Colossos, estudei um pouco sobre essa carta, e eu percebi, igreja, que os mesmos conselhos que Paulo deu à igreja de Colossos, nós precisamos replicar, falar para a nossa igreja de hoje. E quando a gente lê essa carta, nós percebemos que Paulo nem conhecia a igreja, pastor Adriano, ele nem conhecia. A igreja de Colossos foi fundada por um servo chamado Epáfras. E Epáfras provavelmente deve ter escutado o sermão de Paulo lá em Éfeso. E Paulo passa 3 anos pregando o evangelho em Éfeso. E diz que toda a Ásia ouviu falar de um Cristo que ressuscitou, ouviu falar de um Cristo que cura, ouviu falar de um Cristo que era o Messias, ouviu falar de um Cristo que mudava, que transformava a vida, pastor Vilimar. E quando chega lá, eu acredito, igreja, que Epáfras se converte. E ele não fica só ouvindo a palavra, ele é chamado para pregar o ministério. E ele abre uma igreja em Colossos. E quando ele começa a pregar em Colossos, a igreja cresce. Mas daqui a pouco entra alguns judeus, alguns de uma seita, e começa a tentar desviar o povo da palavra. E ele pede ajuda. Que coisa linda é quando um pastor, ele chega e é humilde, ele diz: eu preciso de ajuda. Ele chega para a igreja, ora comigo, está difícil. Chega para um pastor mais velho, um pastor mais experiente: me ajuda porque eu não estou conseguindo. E Epáfras foi assim. E a igreja então estava passando por uma grande dificuldade. Epáfras não sabia mais como agir. Ele pede conselho de Paulo. E Paulo dá alguns conselhos. São vários, mas eu quero citar pelo menos 5, igreja, que vai mudar a tua história, que muda a tua vida, que muda a tua família, se você assim seguir. Aleluia. O primeiro conselho que Paulo dá: busque a Cristo como centro da sua vida. Aleluia. O povo achou que Cristo era bom, era um profeta, mas eles precisavam de algo mais, de circuncisão, de cumprir a lei também, e esqueceram do tempo da graça. Eu quero dizer para você: Cristo é suficiente, Cristo basta para a minha vida, Cristo basta para a sua vida. Ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. Cristo é o cabeça. E uma igreja, como várias e várias vezes o nosso querido pastor Gilmar já pregou, o corpo não vive sem a cabeça. Se você decepar, cortar a cabeça de alguém, o corpo morre. Ou seja, a igreja não tem como viver sem Cristo, sem o cabeça da igreja. Então nós precisamos buscar a Cristo em todas as áreas da nossa vida, rendendo-lhes adoração e submissão. Porque tudo que Cristo fez foi para a glória de Deus. Ele veio ao mundo para glorificar Deus, ele viveu para glorificar Deus, ele morreu para glorificar Deus, ele venceu a morte e o diabo para glorificar Deus, e pelo seu nome glorificamos a Deus. Existem muitos nomes poderosos. Talvez a gente venha falar aqui no Brasil do seu Alexandre de Moraes aí, que manda, desmanda, veta, proíbe, absolve. Mas eu quero dizer que, por mais que ele tenha poder sobre a nação, existe um que tem todo o poder sobre não só o Brasil, mas todas as nações do universo, aleluia. E não só da terra, mas de toda a galáxia e várias outras galáxias. E tem coisas
que só o nome de Jesus pode fazer. No nome de Jesus, pecados são perdoados e somos salvos. Como diz em Atos 4:12, que diz assim: e em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, não existe nenhum outro nome que você será salvo. Por melhor que seja a pessoa, por melhor que sejam as intenções, só Jesus salva. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Em 1 João 2,2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em 1 Timóteo 2,5 diz que Ele é mediador entre Deus e os homens. Em João 14,6 Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos 10,9 diz que se nós confessarmos com a nossa boca, né, o nome de Jesus, e crermos no nosso coração, nós seremos salvos, porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então não há outro caminho, não há outra opção, se não for Jesus para mim e para a sua vida. No nome de Jesus, o nosso corpo e a nossa alma são curados, porque se você ler em Atos 3:6, aquele coxo, quando ele estava pedindo esmola, Pedro disse: ouro e prata não temos, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E se você também lê lá em João 4, aquela mulher samaritana estava toda ferida na alma, e Jesus faz dela uma pregadora do Evangelho, porque ela começa a pregar o nome de Jesus em Samaria. Deus pode pegar a escória da sociedade, o pior, aquele que não tem nenhuma condição, talvez intelectual, nenhuma condição aos olhos dos homens, e faz um pregador do Evangelho, aleluia. No nome de Jesus também, os demônios se submetem, porque diz a Bíblia em 1 João 3,8 que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Mas também no nome de Jesus a gente se torna filho, nós nos tornamos filhos de Deus, porque em João capítulo 1 verso 12 diz: mas a todos os que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você o recebe como seu Senhor, como Salvador, você pode ter o título mais importante que um ser humano pode ter, que é o de filho de Deus, aleluia. Pastor não é o mais importante que esse título, governador, presidente, embaixador, chanceler, qualquer título que você possa ter, não é mais importante do que ser filho de Deus, aleluia. Mas também, no nome de Jesus, as nossas orações são respondidas, e eu poderia citar inúmeros versículos aqui, em João 14:13, João 14:14, o livro de João está repleto ali, né? Quando Jesus conversa após a Santa Ceia, os seus discípulos, sobre o poder da oração do seu nome. Mas também, no nome de Jesus, todo ser nos céus e na terra, e até debaixo da terra, terá que se prostrar e reconhecer que Ele é o Senhor. A oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é hoje, é nesse tempo. Não será daqui a 2 décadas, porque você não sabe até quando estará nessa terra, quando Jesus vai voltar. Eu conversava ainda essa semana, uma menina bem de uma outra religião, vamos falar. Ela era a professa dessa religião. E eu falando sobre Jesus, eu disse para ela: olha, Jesus é bom, né? Porque simplesmente pela sua graça nós somos salvos. E ela disse: eu não sei se eu sou salvo. Eu disse: mas tu não estás nessa igreja há tanto tempo? Pois é, mas para mim eu acho que inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. E eu disse para ela: moça, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Então o inferno é real? Não, eu acho que o inferno é aqui. Eu disse: não. Quando a gente diz que acha, é porque a gente não tem certeza. Eu tenho certeza. Se você crê na palavra de Deus, creio. Então, se você crê na palavra de Deus, você tem que crer que existe inferno. Mas Deus é ruim assim que manda a gente para o inferno? Não. A gente escolhe. É uma escolha. E eu vejo que muitas pessoas estão sendo enganadas porque não lê a Bíblia, não conhece a palavra. Isso me doeu o coração, porque, na minha opinião, é
essa moça era uma devota, era alguém que conhecia a palavra, parecia até que ela dava algum curso lá, mas ela não conhecia nem o básico das Escrituras. E quanta gente se perde, como o pessoal da igreja de Colossos, por não ter fundamento, pastor Adriano, por não conhecer o básico. E um dia, gente, os ateus, os muçulmanos, os espíritas, todos os judeus, os ímpios, os satanistas e até o demônio, até os demônios, eles vão ter que chegar lá, eles vão ter que se ajoelhar e pelo menos uma vez na vida vão dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Então você pode dizer isso hoje, você não precisa esperar esse dia. Você pode, se você ainda não aceitou, eu acredito que a maioria já aceitou, mas se você não aceitou, você pode fazer isso e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Então o primeiro conselho que eu dou para a igreja, que Paulo deu para a igreja de Colossos é: tenha Cristo como centro da sua vida. Não aceite nada mais, nada menos do que outra doutrina, a não ser que Jesus Cristo salva, que só Ele basta. Segundo conselho que Paulo deixou para essa igreja de Colossos foi: cultive uma vida de santidade. O livro de Colossenses também nos exorta a viver uma vida de santidade. E Paulo nos ensina também a despojar de práticas pecaminosas e nos revestir da virtude de Cristo, como a compaixão, a bondade, a longanimidade, a mansidão e o amor. Devemos então buscar a pureza do nosso coração e sermos imitadores de Cristo. E muitas vezes a gente não entende a palavra santidade. Quando se fala que a minha mulher é santa, tá louco? Não, ela é um monte. Quando se fala que o pastor Vilmar, a pastora Irene, qualquer outro, né? Qualquer pastora, pastor Alexandre, pastor Adriano, pastor Vilmar, pastor Irene, pastor Pedro, pastor Amé, eu, qualquer um da igreja é santo, a gente tem uma noção que santidade é um nível inalcançável. Não funciona assim. Santidade, ela tem 3 níveis. A primeira é quando eu aceito, que eu falei, Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, Cristo nos justifica, Ele assume o papel de pecador, Ele se fez pecador por nós, ainda não tendo nenhum pecado, então Ele troca de lugar. Assim como Ele morreu por nós, Ele troca de lugar. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu torno santo. É o primeiro nível, é o nível da justificação. O segundo nível de santificação é quando eu, além de eu aceitar, eu agora quero buscá-lo, conhecer a palavra, orar, eu quero jejuar, eu quero estar nos cultos, eu quero me aperfeiçoar no corpo de Cristo. Então esse é o segundo nível de santificação. Os 2 primeiros níveis têm a ver com a parte, com a nossa escolha. Mas o terceiro nível, igreja, não é com você, não é comigo. O terceiro nível é quando Deus vê que você o aceitou, Deus vê que você está buscando a Ele, então Deus te batiza com o Espírito Santo, te dá dons espirituais e começa a te usar no ministério, e começa a usar para pregar a palavra, e começa a usar como uma ferramenta poderosa nas suas mãos, aleluia. Então, daí não é mais com você, é com Ele, aleluia. Então, primeiro conselho, tenha Cristo como centro da sua vida. Segundo conselho, busque a santidade de Deus. Terceiro conselho que Paulo dá à igreja de Colossos e que serve para nós: persevere na fé. Aleluia. Outra lição importante do livro de Colossenses é a necessidade de perseverar. Eu lembro, eu sei que tem um pessoal aqui que no domingo 7 da manhã faz aquela Calvário Runa, que é a corrida. Um tempo atrás eu também corria, fazia a corrida. Então eu me lembro que eu levantava às 5 horas da manhã e tinha eu mais uns 10 doidos aqui em Brusque, na Beira Rio. Tinha pouca gente, tinha uns doidos de plantão, né? E eu corria, cheguei a correr 7 quilômetros e tal. Mas eu lembro que no começo eu queria correr muito, velocidade. Mas a fé também não é velocidade, a fé é constância.
Não adianta você ser o mais veloz se a corrida é longa. Você tem que ter constância. Então, se você perceber, os corredores, eles têm uma reserva de energia. Eles correm constantemente. E no final, se eles precisarem dar um sprint final, eles têm energia ainda para chegar lá. Então, assim é a vida cristã. Não adianta começar com tudo. Comece com constância. Persevere. E a palavra hebraica, por exemplo, para fé é emuná. O interessante, quando a gente começa a pesquisar o sentido etimológico da palavra, emuná significa fidelidade, constância, firmeza, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire confiança. E vem da mesma raiz de que alguém está se afogando no rio, agarra-se a um tronco para se salvar, ou seja, a única coisa que ele tem é aquele tronco, está se afogando, e ele agarra nele para se salvar. E a fé é isso, nós não temos outro para quem se agarrar, a não ser Jesus Cristo. Ou como se a minha mão estiver entrelaçada com a mão de Deus e nenhum dos dois pode soltar. Então, fé, no sentido etimológico da palavra, é isso. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa sim de Cristo como centro da sua vida. Você precisa buscar a santidade e perseverar na fé. Mas o quarto conselho, que muita gente falha, até aqui tudo bem, o pessoal aceitou Cristo, ele até tenta buscar do seu jeito a santidade, até tenta perseverar na fé, a igreja até consegue fazer em parte isso. Mas daqui para diante, as pessoas acabam caindo, fraquejando. Esteja enraizado na palavra. O que você conhece da palavra? Qual é o teu nível de entendimento e compreensão das Escrituras? E aqui faz muita diferença, ou toda a diferença, né? Então, se você lê em Colossenses 3,16, diz assim, ó, que a palavra de Deus habite pobremente, não, ricamente em vós, de forma abundante, de forma grandiosa em vós. Então devemos dedicar-se um tempo para estudar a Bíblia e meditar em seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida diária. Porque para restaurar o altar de Deus, restaurar a comunhão com Deus, é necessário ler a palavra, viver a palavra, ouvir a palavra, porque sem a palavra não há direção, e sem direção não há conserto, e sem conserto não há favor de Deus, e sem o favor de Deus estamos perdidos. E por isso que muita gente não conhece ou lê a palavra de forma aleatória, porque um texto fora do contexto cria uma heresia. Então é importante você ler o texto inteiro, um versículo se explica no anterior, ou no posterior, ou no texto inteiro, geralmente, né, que chama-se a homilética e exegese. Então assim, porque a gente precisa ter, só haverá um avivamento na igreja se houver um abibliamento. Vou repetir, só haverá um avivamento se houver um abibliamento, ou seja, as pessoas começarem a ter fome e sede pela palavra de Deus, porque a palavra ela educa, a palavra instrui, a palavra corrige, a palavra exorta, a palavra muda, a palavra sustenta, a palavra cria, a palavra guia, a palavra é sabedoria, a palavra ilumina, a palavra é luz, a palavra reluz, a palavra é lâmpada, a palavra esclarece, a palavra revela, a palavra esconde, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra abre os olhos, a palavra é prata, a palavra forma, a palavra transforma, a palavra reforma, a palavra ela é mantimento, a palavra ela é suprimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é mel, a palavra é flecha, a palavra é broquel, a palavra é espada, a palavra ela leva obediência, a palavra é cinturão, é capacete, como dizem Efésios, a palavra ataca, a palavra contra-ataca, a palavra defende, a palavra leva obediência e tira uma pessoa do inferno e leva ela para o céu. A palavra é cura, a palavra é vida, a palavra nos faz glorificar Deus, porque a palavra é o verbo, e o verbo é o Deus, e o verbo é a palavra de Deus. Ou seja, quando você tem a palavra de Deus, pode vir a diversidade que for, você declara a palavra, tudo bem, está acontecendo isso, mas eu creio que é assim assado, e aquilo te traz paz ao coração.
Então, além de colocar Cristo como centro da sua vida, além de buscar uma vida de santidade, além de perseverar na fé, você precisa se aperfeiçoar na palavra. Procure um estudo, alguém para aprender. Entre numa célula. Procure alguém para te ensinar. Tenha um discipulador. Amém? E o último conselho que Paulo dá aos cristãos de Colossos, ele diz: viva em comunhão um com os outros. Então, vou repetir, eu gosto de repetir para você gravar. Primeiro, tenha Cristo como centro da sua vida. Segundo conselho, leve uma vida de santidade. Terceiro conselho, persevere na fé. Quarto conselho, instrua-se, aperfeiçoe na palavra. E o quinto conselho, viva uma vida de comunhão com outros cristãos. O livro de Colossenses também nos ensina sobre a importância de comunhão. E hoje é uma bênção a gente assistir o culto pela internet. Eu assisto, quando eu não posso vir, eu coloco lá e assisto alguns pregadores, porque a gente precisa ouvir outros pregadores, né? Mas nada se compara a estar na igreja, nada se compara a ter comunhão, né? Porque eu acredito que a comunhão, na minha simples e humilde opinião, ela traz pelo menos 5 coisas para você, a comunhão. A primeira coisa que traz para você a comunhão é encorajamento. Quando estamos sozinhos, isolados, facilmente caímos diante do desespero, das dificuldades. Talvez venham as dúvidas de: será que eu consigo superar os problemas? Será que Jesus vai mesmo me ajudar? Será que vale a pena seguir Cristo? Quando eu estou sozinho, eu começo a ter esses meus momentos de crise, né? E essas e tantas outras perguntas, às vezes, nos enfraquecem na fé. Por quê? Porque eu estou sozinho, não estou em comunhão. E juntos podemos partilhar experiências, testemunhos e comentar o que Deus tem feito na nossa vida e está fazendo, né? E é por isso que em Hebreus, muita gente, e aqui eu quebro qualquer argumento daquelas pessoas que dizem que não é necessário ir na igreja para ser cristão. Então, se isso é verdade, eu vou rasgar minha Bíblia, porque em Hebreus 10, 25 diz assim, olha só. Quebra qualquer argumento do cristão querer viver isolado, sozinho, só assistindo e tal. Hebreus 10, 25, olha. Coloca isso, perfeito. Obrigado, Jean. Diz assim, ó, não deixemos de reunir-nos como igreja, ou como a nossa congregação, como é de costume de alguns. Desde aquela época já tinha costumes. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando daquele dia. Ou seja, essa história de que eu não preciso vir à igreja, porque eu sou de Cristo, eu tenho Cristo, eu aceitei, é uma mentira do diabo. Você precisa sim estar em comunhão. Então, a primeira coisa que a comunhão te traz é encorajamento. A segunda coisa que a comunhão traz na igreja é crescimento. Quando vivemos em comunhão com nossos irmãos, nós ajudamos um ao outro a crescer em Cristo. E eu e minha esposa estávamos dizendo que outro tempo nós tínhamos uma célula, e como a gente crescia junto naquela célula, né, pastora Alexandra? Pastor Pedro também participou um tempo, e a pastora Mary conosco lá. Hoje eles têm uma célula. Acredito que outros pastores aqui, outros devem ter célula, né? Mas assim, minha sugestão, não fique só nos cultos também. Tenha irmãos aqui, monte um grupo de estudo, uma célula, cresça. Eu te desafio nesse ano de 2025, procure alguém, um líder, né? Eu tenho um monte de estudos, se precisar de estudo eu passo para você, só me procure que eu passo. Tenho vários estudos e você vai lá e pode discutir esses estudos com alguém, né? Mas cresça, se ajude. Então, a comunhão, além de encorajamento, traz crescimento. E é por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11 diz: por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Ó, exortai-vos uns aos outros, identificai uns aos outros, como fazeis. Então o que acontece? É na célula, é no estudo que a gente consegue ajudar alguém. O seu Ivanor, né? E a sua esposa Alice participaram um tempão conosco, né? Eles viram quanta coisa Deus ensinou, e hoje eles estão na igreja fruto dessa célula, não é, seu Ivanor? Né? Então são coisas assim, que Deus, às vezes a pessoa não vem na igreja, mas ele vai numa casa. Então faça isso. A comunhão também nos fornece, além de encorajamento, além de crescimento, ajuda. Às vezes eu não sei o que a pessoa está passando, mas lá dá para conversar melhor. E ser cristão não é fácil, enfrentamos muitos desafios, dificuldades e até tentações. Mas em Jesus encontramos a ajuda que precisamos para vencer. Em muitas situações ele usa outros cristãos para ajudar. Todos, sem exceção, somos chamados a ajudar uns aos outros. Em vez de enfrentar os desafios sozinhos, podemos partilhar as cargas com os nossos irmãos, agindo com solidariedade. Por isso que em Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz assim: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Às vezes está difícil para você sozinho, às vezes pode estar difícil para mim sozinho. Mas quando a gente tem um amigo, uma amiga do lado, alguém diz, eu estou contigo, eu vou orar junto contigo. De vez em quando a gente precisa de oração, a gente convoca uns e outros e diz assim, nos ajuda nisso, nos faz isso. Por quê? Porque a gente precisa um do outro. Ninguém é autossuficiente e nem tão bom que não precisa dos irmãos. Além disso, a comunhão, ela te dá força. Além de encorajamento, além de crescimento, além de ajuda, ela te dá força. Porque ter comunhão um com os outros, crescemos juntos em Cristo e nos fortalece espiritualmente. Então, até os apóstolos mais experientes, quando eles iam pregar o evangelho, eles pregavam sozinhos? Não. Eles iam de 2 em 2. Então significa o quê? Que quando nós estamos em comunhão, a gente consegue ter mais força. Você quer ver, às vezes, um propósito de oração dar certo? Quer ver? Eu vou te dar um conselho, porque eu já fiz isso. Se você disser, eu vou ter uma semana de oração, eu quero orar 10 dias, 21 dias, às 3 da madrugada, ou qualquer horário que você escolher. Peça um parceiro para orar com você, lá na sua casa. Então, o que você se aliançou com ele ou com ela, e você diz assim, olha, nós vamos orar, nós dois, às 5 da manhã, ou às 4, né? E daí um chama o outro. Quando você levantar, dá um toque no meu celular, e você fica com aquele compromisso com Deus e com a pessoa, e você busca Deus. Agora, se você vai sozinho, às vezes, eu estou cansado, eu vou orar na cama, acabou. Não ora, é assim, tem que levantar, não funciona. Então a gente precisa um do outro. Agora, se você se propõe, você vai... Quando é de madrugada, eu gosto de orar até em pé, porque até de joelho é capaz de eu dormir, né? Às vezes o sono está tão pesado, então eu já me levanto, porque dificilmente eu vou dormir em pé, a não ser que eu fosse sonâmbulo, mas aí não é o caso, né? Então eu fico orando, declarando, abençoando a isso e aquilo. E o mais importante da comunhão, amor. Você se sente amado pelos irmãos, você consegue dar e receber amor. E a melhor parte da comunhão, então, é o amor. E quando partilhamos nossa vida com os nossos irmãos, ganhamos intimidade e aprendemos a amar de verdade. Por isso que o perfeito amor lança fora todo medo. E em João 13:35 diz assim, olha só que interessante. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a marca do discípulo que é o amor. Se nós queremos ser chamados de discípulos de Deus, as pessoas têm que ver o amor na gente. E para terminarmos, para concluirmos a mensagem, então, essa mensagem Paulo escreveu para o livro da cidade de Colossos. Mas ela está valendo para Brusque, ela está valendo para Calvário, ela está valendo para qualquer igreja desse mundo. Então, a gente precisa primeiro
buscar a Cristo como centro da nossa vida. A gente, além de buscar Ele como centro da nossa vida, tentar viver uma vida de santidade. E também, não vai ser fácil, mas a gente precisa perseverar na fé. E para perseverar na fé, é a palavra. Então a gente precisa se enraizar na palavra, se aperfeiçoar na palavra. E claro, para conseguir tudo isso, a gente tem que ter comunhão. Um ajudar o outro. Senão você vai até um certo ponto e para. Eu não sei como é que está a tua vida nesse início do ano. Mas uma coisa eu sei, igreja. Início do ano é sempre o momento em que a gente faz os propósitos para o ano inteiro. Não sei se você fez as tuas metas para esse ano de 2025. Mas uma das metas que, se você já fez ou não fez, coloque também metas espirituais. Quem você quer ser nesse ano de 2025? O que você quer fazer de diferente no ano de 2025? E esse ano só será diferente se você fizer coisa diferente. Senão ele vai ser apenas igual ao de 2024, 2023, daí para fora, porque você está fazendo as mesmas coisas e a mesma semente da mesma colheita. Nós estamos no ano da colheita. Mas se você quer colher coisas diferentes ainda nesse ano, eu te desafio a fazer um pouquinho mais. E eu encerro essa minha ministração com uma história verídica, que normalmente eles citam nas formaturas de bombeiros. Conta-se que tinha um menino de 6 anos, igreja. Esse menino, ele estava com leucemia. Imagine só como é triste. Uma criança com 6 anos com leucemia. E o médico disse para a mãe: olha, mãe, o seu filho tem apenas 3 meses de vida. Imagine um pai e uma mãe receber uma notícia dessa. E a mãe olhou para ele e disse: filho, o que você gostaria de ser quando crescesse? E ele, naquela inocência de uma criança, ele disse: mãe, eu gostaria de ser bombeiro. E a mãe disse assim: vamos ver o que a gente pode fazer. Então a mãe pega o telefone, liga o quartel de bombeiros, e o chefe da corporação atende. Ela disse: olha, o meu filho tem apenas 6 anos, e o sonho dele, quando crescesse, era ser bombeiro, mas ele está com leucemia. E o médico deu apenas 3 meses de vida para ele. O comandante, você poderia pelo menos deixar ele visitar vocês? Ele disse. E o comandante disse: nós podemos fazer mais do que isso. Faça o seguinte, mãe, me passe as medidas dele, né? Que daqui a uma semana traga ele aqui. Nós faremos um uniforme de bombeiros. Nós colocaremos o mesmo chapéu, o mesmo capacete que nós usamos, e traga ele aqui para a gente. E deu uma semana. A mãe leva o menino. E o menino chega no bombeiro, todos os bombeiros do quartel o recebem. Coloca o uniforme nele, coloca o capacete, e ele se sente naquele dia um bombeiro. Naquele dia ocorreram 3 chamadas. Ele foi em 3 carros diferentes. Ele foi na van dos paramédicos atender uma ocorrência. Depois, ele foi no caminhão dos bombeiros, né, para atender lá um princípio de incêndio. E também foi no carro do chefe dos bombeiros. E aquele menino ficou muito feliz, porque naquele dia ele realizou o sonho dele. E a mãe ficou muito grata. E passa-se um tempo. E quando o menino estava no leito do hospital, o médico disse: provavelmente, mãe, de hoje ele não passa. Ele era para viver 3 meses, ele viveu um pouco mais. Se eu não estou equivocado, uns 5 ou 6 meses. Mas chegou um dia que o médico disse: de hoje ele não passa. E a mãe lembrou de como ele ficou feliz quando ele esteve lá no quartel de bombeiro. E ela liga de novo para o chefe da corporação e diz: comandante, será que você poderia trazer um bombeiro para ficar com meu filho, porque eu acho que de hoje ele não passa. E eu vi que ele ficou tão feliz
de estar com vocês, você poderia fazer isso? E a resposta novamente do comandante disse: nós podemos fazer mais do que isso. Ele disse: faça o seguinte, qual andar que ele está? No terceiro andar. Avisa o sistema do hospital que nós vamos colocar uma escada no nosso caminhão e nós vamos subir. Não se trata de uma ocorrência, apenas dos nossos colegas bombeiros visitando um dos seus mais ilustres companheiros. E eles chegaram, 5 minutos depois eles chegaram, encostaram o caminhão de bombeiro, colocaram aquela escada Margiros, que é aquela escada de bombeiro, né? E não um bombeiro, mas 16 bombeiros subiram pela escada, entraram na janela do quarto do hospital e abraçaram o menino. Disseram que ele era um bombeiro importante, disseram que o amavam, e o menino ficou muito feliz naquele momento. Aí quando o chefe abraçou o menino, ele olhou para o chefe com aquela inocência de uma criança de 6 anos e disse: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? O chefe olhou e disse: você é sim, e é um dos melhores. E com essas palavras o menino adormeceu e morreu no colo do chefe. Mas o que eu quero dizer para você, igreja, assim como aquele bombeiro, aquele comandante bombeiro disse: eu posso fazer mais do que isso. Você pode fazer mais do que isso. Eu posso fazer mais do que isso. Eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Você pode fazer mais do que você está fazendo. Eu não sei o quanto você está fazendo, mas eu tenho certeza que você pode fazer mais. Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero orar por você. Faça um propósito com Deus. Você não precisa vir aqui na frente, mas faça aí no teu banco, no seu coração. O que você pode fazer mais para Deus? O que você ainda não fez que pode fazer para Deus? Esse é o desafio que eu quero deixar para mim, primeiro, pastor Adriano, e para você, igreja. Feche teus olhos, eu quero orar. Senhor, nós sabemos que nós somos tão abastados, nós temos tanta abundância, Senhor. Eu vejo a mão de Deus nas nossas vidas e fazendo tanta coisa. Eu vejo o Senhor nos dando saúde, eu vejo o Senhor nos dando família abençoada, eu vejo o Senhor nos dando um casamento abençoado, eu vejo o Senhor nos dando tantas coisas, até bens materiais. Mas o mais importante, eu vejo a misericórdia e a bondade que o Senhor teve para conosco e nos abriu os olhos para o entendimento da Tua verdade e nos tirou do inferno e nos trouxe para o reino da Sua maravilhosa luz, como diz mesmo em Colossenses. Pai, mas e nós, às vezes, somos tão ingratos, Senhor. Nós achamos que essa salvação é só para nós e não compartilhamos a grandeza do Evangelho, da Tua palavra, para aquele nosso vizinho que está do lado, para aquele nosso colega de trabalho, Senhor. E eu me incluo nisso. Eu não estou falando só para a igreja, porque às vezes eu sou um profeta calado, Senhor. Mas nos dá a sabedoria, ousadia, discernimento, para entender que a gente pode fazer mais, Senhor. Então, em nome de Jesus, a minha oração hoje, Senhor, é que aviva a Tua igreja, Senhor, a buscar nos valados, nos becos, aqueles que não têm mais chance, Senhor. Levanta homens e mulheres com sede pela Tua palavra, com sede de pregar o Evangelho, Senhor. Faz, Senhor, aviva o nosso coração, faz ele arder de novo, Senhor, pelas almas, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, Senhor. Tira, Senhor, da gente todo conformismo, toda acomodação, Senhor. Nos coloca, desperta essa Tua igreja, Senhor. Desperta a gente como igreja para avançar, para fazer mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. E orando por isso, eu também declaro, Senhor, uma igreja curada, sarada em todos os níveis. Enquanto você ora a Deus, vai orando, falando com Deus, nós vamos tocar mais uma música e vai conversando com Deus, vai contando para Deus o seu propósito, em nome de Jesus. Por toda